O nosso Deus será o Deus da geração futura, daquela que vem após a nossa, se 4 coisas forem feitas. É sobre isso que o Salmo de hoje vai falar. Nós vamos estar lendo os 7 primeiros versículos do Salmo de número 78. É um salmo longo, por isso às terças e quintas nós estamos caminhando no livro dos Salmos, mas por ser um salmo longo nós vamos dividir em alguns pedaços. E estes 7 primeiros versículos nos vão trazer uma meditação muito importante, muito linda para o nosso coração. E eu já quero saudar a você neste dia com a santa paz do Senhor Jesus. E vamos à leitura bíblica mais uma vez, Salmo de número 78, a partir do versículo 1 que diz: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Que texto maravilhoso, que lindo, este masquil de Asaf, como diz aí logo depois do título, né, deste Salmo de número 78, quando Deus chama a atenção, não a única vez na palavra de Deus, sobre o dever dos pais de transferirem a sua fé, o seu conhecimento de Deus para a geração que se segue. Deus foi cuidadoso desde o tempo que ele estabeleceu a lei, desde o tempo que ele começou a dar este testemunho seu em Israel, através da nação de Israel. Você vai se lembrar que ele dizia, por exemplo, atravessou aquele mar, ele dizia, traga pedras ou faça aquele monumento e conte aos seus filhos, ou traga uma pedra para que seus filhos vejam e perguntem o que é isso, que pedra é essa, que monumento é esse, e você assim vai poder explicar o que Deus fez na vossa história. Então, você vai observar Deus sempre preocupado que a história de Deus com a sua nação, com o seu povo, não se perca, as suas maravilhas fiquem esquecidas, mas que esta seja passada de geração em geração. E nós estamos, como sempre, até que Cristo venha, nesta tarefa. Nós somos filhos de uma geração, alguns de nós somos filhos de crentes, e eles tinham esta tarefa da parte de Deus de nos passar o conhecimento da pessoa de Deus, não só o conhecimento bíblico, não só de nos levar na igreja, mas também um conhecimento experimental que cada um deles pode ter tido. Alguns de nós não conheceu a Cristo na sua família. Os seus pais talvez já se converteram já bem mais tarde, quando você já era adulto, ou talvez até não se tenham ainda convertido para o Senhor. No entanto, cabe a nós que hoje conhecemos a lei de Deus, conhecemos a palavra de Deus, cumprir esta palavra para que a geração vindoura possa ter o mesmo Deus que nós temos. E quando eu falo isso, eu sempre me lembro desta realidade que hoje está muito mais palpável do que nunca. É que o nome do nosso Deus, o nome do nosso Jesus, o nome do Espírito Santo está sendo colocado, está sendo ensinado, está sendo falado por pessoas cuja doutrina, cujo ensinamento deste Espírito, deste Deus, deste Jesus, está diferente da Bíblia Sagrada. Então, eu tomo o cuidado sempre de dizer o Deus da Bíblia, aleluia, o Jesus da Bíblia, o Espírito da Bíblia, porque é nela que nós nos baseamos o seu conhecimento. Agora, começamos o nosso devocional de hoje dizendo são 4 coisas necessárias para que a próxima geração tenha por seu Deus o nosso Deus. E
Antes de nós falarmos as 4 coisas, no versículo 5, o que Deus fez foi estabelecer, olha lá no versículo 5, se você tem a sua Bíblia aí, ele diz, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó. E o testemunho é exatamente este, é algo que Deus fez para que as pessoas pudessem olhar para aquele evento, para aquela chamada, para aquela obra, para aquela maravilha e lembrar-se e conhecer e reconhecer que aquele era o povo de Deus. Então, Deus gravou na história de Israel, na história, como diz aqui, de Jacó, ele pôs um testemunho, ele pôs o seu testemunho na história deste povo. Ele fez isso, foi ele quem agiu. Mas ele pôs também uma lei em Israel. Deus deu para aquela nação, mandou Moisés subir ao monte e deu a ele, ditou a ele a lei e mandou-o escrever, e você sabe que foram as pedras, as 2 pedras, cujas segundas pedras fossem escritas inclusive com o dedo de Deus, você conhece isso, mas a lei total não é só aquelas 2 pedras, os 10 mandamentos, mas um texto muito longo, não é, que cobria toda a área da vida da nação de Israel. E Deus, portanto, entregou a Israel esta constituição para que eles vivessem bem, aleluia, não só como sociedade, mas tendo paz espiritual para com Deus. Deus é que deu o testemunho, Deus é que deu a lei, e no versículo 5 ele diz, ele ordenou aos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos. E esta é a primeira realidade. Se nós queremos que a geração futura sirva ao mesmo Deus que nós servimos, a primeira coisa é obedecer o finalzinho do que diz este versículo 5, que ele ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer aos seus filhos, ou seja, os nossos pais tinham esta obrigação para conosco e agora nos cabe a nós esta obrigação para com a geração que nos segue. Se nós não fizermos isto, o Deus da geração vindoura não será o nosso Deus, porque as forças na sociedade, as forças malignas que estão inclusive invadindo as igrejas, vão apresentar um evangelho diferente, um Deus diferente, um caminho diferente, e nós precisamos prepará-los com o conhecimento do Deus da Bíblia, aleluia, que nós o conhecemos. E muitas vezes eu sou saudosa, não na minha vida somente, mas quando eu olho gerações, a geração anterior à minha, 1 e 2 gerações, a qual eu ouvi os testemunhos deles, e como eram crentes de um quilate diferente do nosso, de uma vida cristã diferente da nossa. E eu me pergunto, será que este evangelho, aleluia, tem que morrer na geração deles? Não aceito, me recuso a aceitar. E neste tempo eu tenho pedido ao Senhor, faz-me viver, aleluia, o mesmo evangelho desta geração. A mim não me importa se me chamem de cafona, de quadrada, pode me chamar do que quiser. O meu Deus é o Deus deles. E se o Deus deles, que é o Deus da Bíblia, quer operar maravilhas, quer mostrar a sua mão de poder, quer falar ainda severamente da lei, da verdade, da justiça, da obediência, eu quero servir ao mesmo Deus. Aleluia. E eu quero passar a geração vindoura. E aquilo que está nas minhas mãos, com força, com a fôlego de vida que eu tenha, com a saúde que eu tenha, com os meios que eu tenha, desde a minha casa, meus filhos diretamente, que são a minha obrigação primária, mas aonde Deus tem me dado a oportunidade, nós temos trazido esta palavra, aleluia, para que a geração seguinte conheça o Deus que nós servimos, que eu sirvo. Se querem obedecer, se querem seguir, se querem aceitar, Deus os deu liberdade. Eles, como nós, vão escolher, aleluia, a que Deus servir. Lembra de Josué, né? Quem vocês querem servir? Quer servir a Baal? Quer servir aos outros deuses? Bom, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esta é a primeira coisa. Se nós queremos que o nosso Deus seja o Deus da geração futura, em primeiro lugar, nós temos que ensinar, temos que falar, aleluia, esta palavra, este conhecimento para eles. Mas no versículo 7 estão os últimos 3. Porque ele diz assim, para que pusessem em Deus a sua esperança. Nós temos que fazer
a geração seguinte colocar em Deus a sua esperança. Hoje em dia, esta realidade está morrendo para nós. A nossa esperança é na política, a nossa esperança é na economia mundial. O que é que vão fazer conosco? Vai ser o G20 que vai solucionar, vão ser os grandes empresariais do mundo, vai ser a inteligência artificial, vai ser o grande reset. O que é que vai acontecer? Mas a nossa esperança muitas vezes está sendo alocada para estas coisas e não convém que seja assim. A palavra de Deus nos ensina que a nossa esperança, aleluia, deve ser posta em Deus. E nós temos que viver para que esta geração seguinte veja. A cada dia, quando eu termino o meu dia em casa e eu tenho os meus problemas, os meus filhos têm que me ver gemendo, falando, clamando a Deus, colocando a minha esperança no seu poder, na sua ação. Quando eles se enfermam, quando eu me enfermo, quando temos dificuldade, eu não me calo, eu não deixo de dizer aos meus filhos na linguagem que eles entendam, aleluia, que nós temos um problema, mas que a nossa esperança está no nosso Deus. Pode ser que Deus use isso, pode ser que Deus use aquele, pode ser que Deus haja desta maneira, e se Deus não fizer, nós seremos ainda felizes e confiaremos nele. Esta é a mensagem que eu repito dentro da minha casa. Por quê? Porque nós temos que obedecer. Para que esta geração vindoura conheça o nosso Deus, nós precisamos pôr nele a nossa esperança e ensinar a eles, para que ponham também. Essa foi a segunda coisa. Terceira, que não se esqueçam das obras de Deus. Que não se esqueçam das obras de Deus. Lá em cima, neste texto que a gente leu, falou das obras da antiguidade. As obras da antiguidade são as obras que esta palavra conta. Nós não podemos deixar as histórias bíblicas perdidas e nem deixá-las somente em mãos de desenhos animados para contar aos nossos filhos. Não só temos que trazê-los à igreja, mas dentro da nossa casa temos que reviver e contar e recontar. Esta foi uma ordem de Deus para o seu povo. E claro, nós não somos israelitas, mas eu não penso que seja errado, pelo contrário, eu acho que é certíssimo que nós sigamos contando aos nossos filhos, trazendo exemplos bíblicos no dia a dia. A nossa boca cheia da palavra de Deus, mas só acontecerá se nós conhecermos. Só acontecerá se nós conhecermos. E você e eu estamos aqui, temos prazer. Que bom que você não é dos tantos que veio, amou este canal, se inscreveu e já não conseguiu mais voltar por qualquer motivo. E se você hoje voltou e diz, irmã, cheguei aqui, mas realmente tem sido difícil, alcance força. Nós precisamos conhecer as obras de Deus que estão escritas nessa palavra. Elas serão salvação para a nossa fé. Aleluia, e para a geração vindoura. Nós vamos, se não conhecermos essas histórias, eu quero dizer uma coisa para você, por favor, me escute em nome de Jesus. Há muitos líderes religiosos que estão contando outras histórias. E estas gerações estão comprando estas histórias porque faz mais sentido cultural para eles. Nós não podemos. Se o nosso Deus há de ser o Deus da geração que vem, nós precisamos fazer com que eles conheçam as obras de Deus. E as obras antigas que estão na palavra, mas as obras que ele fez em nós. Eu e você temos testemunho com Deus. E não podemos deixar perder uma vida de testemunhos com Deus, aleluia. E estas obras de Deus, o que ele fez quando você era criança, como ele te salvou, e outras obras que Deus tem feito na sua vida, elas têm que ser contadas para a geração vindoura também. E por último, para que guardassem os seus mandamentos da mesma maneira. Nós temos que viver primeiro isso. Filha, eu não faço porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos comportar assim. Filho, eu não faço porque a palavra de Deus diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, deve ser assim, deve fazer assado, não deve fazer. Estes são os mandamentos do Senhor, aleluia. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é maravilhoso, ele não tem pacto com nada das trevas, nada do que é ruim. Nós somos santos porque ele é santo. O que é ser santo, meu filho e minha filha? Então aí você vai ensinando, você vai vivendo, então você vai dando este exemplo e vai ensinando a eles a guardarem os mandamentos. É o que nós podemos fazer. Aleluia. O demais, o Espírito Santo vai trabalhar no coração deles e cada um, como nós somos por nós, eles serão responsáveis pela sua escolha. Mas nós não podemos nos calar. Se nós queremos passar
o conhecimento, se nós queremos ver uma geração, estamos vendo uma nova geração nas igrejas tão diferente daquilo que nós crescemos, vendo, assistindo, vivendo. E quem olha ainda a nossa geração diz, são tão diferentes da geração anterior. Mas a pergunta que eu faço é, deveria ser assim? Se esta verdade aqui fosse executada, obedecida por todos nós, não seria. Em muitas coisas nós seríamos com a fé, com a vida santa, como duas gerações atrás viveram. Eu me levanto para esse desafio. A mim não me importa o que me chame. Olha, não tem faltado já perseguições. Aleluia, mas que o Senhor tenha misericórdia, porque é nosso trabalho, o nosso querer é que a geração que vem ainda conheça o evangelho que nos libertou, o evangelho que Paulo pregou, o evangelho que Jesus anunciou e o evangelho que este salmo nos orienta a fazer o quê? Em primeiro lugar, falarmos. Segundo, que eles ponham em Deus a sua esperança, ou seja, darmos testemunho disso, para que eles não se esqueçam e conheçam as obras de Deus e também conheçam os mandamentos e obedeçam os mandamentos do Senhor. Se isso acontecer, com certeza, essa nova geração conhecerá ao Deus verdadeiro e serão ainda obreiros para a glória do Senhor da seara do Mestre. Que Deus abençoe você na sua tarefa de participar nessa grande obra. Que Deus tenha misericórdia também da minha vida e juntos vamos servir ao Senhor enquanto Ele nos tem dado força e graça aguardando o dia da trombeta tocar. Amém.